Sejam muito bem-vindos, meu nome é Maria Eduarda Barbosa, para quem não me conhece. Eu sou estudante de Medicina da USP. E para quem me conhece, estava aqui há uns anos atrás, sejam bem-vindos de volta. E eu vim justamente explicar por que eu saí do YouTube e por que eu tô voltando agora. Bom, há uns 2, 3 anos eu tinha já esse canal e eu falava sobre técnicas de estudo, minha rotina na preparação para o vestibular. Só que aconteceu que eu passei, né? E quando eu passei foi maravilhoso. Eu adoro a USP. Aquela faculdade é um dos meus lugares favoritos no mundo, se não meu lugar favorito, assim. Tudo valeu muito a pena. Mas eu conheci muita gente muito mais incrível do que eu. E aí eu pensei que talvez não fizesse tanto sentido eu produzir conteúdo. Porque, gente, num mundo em que existe esse professor incrível aqui, por que alguém ia querer ouvir o que eu tenho pra dizer? Mas aconteceram outras coisas também. Eu comecei a ter muito contato, nesse meio tempo, com alguns conteúdos sobre estudos que foram me deixando bem preocupadas. Porque, tudo bem, legal, eu passei na USP, né? Mas eu não passei de primeira. Teve um momento em que eu tentei e não consegui. E foi um momento muito duro. Teve várias coisas que eu tentei no meu ensino médio e que não deram certo. Tentei aplicar pra faculdade fora, não deu certo. E eu sei que essa sensação de se esforçar muito pra conseguir uma coisa e não conseguir é muito ruim. Especialmente uma coisa intelectual, uma coisa acadêmica. A gente questiona as nossas aspirações e a gente questiona as nossas capacidades quando isso acontece. Teve uma pessoa que, inclusive, me mandou uma pergunta no Instagram. Vou pedir pra colocar aqui essa pergunta e coloco esse trecho aqui em sua homenagem. Uma pessoa que não tinha conseguido passar no vestibular e perguntando como lidar com essa frustração. Bom, eu conheço essa sensação e é muito ruim. E aí eu fui vendo alguns conteúdos que eu sabia que estavam errados. Eu conhecia o experimento, eu conseguia citar o experimento que dizia que aquela técnica de estudo era ineficiente. Eu vi esses dias um cara que tem muitos milhares de seguidores no Instagram recomendando releitura sequencial, ler 3 vezes seguidas sem anotar, sem fazer nada, que é a técnica menos eficiente, se não me engano, de todos os experimentos que ela participou. A releitura sequencial, você lê 3 vezes, se você testar logo em seguida, você tem um benefício relativamente pequeno, 2 semanas depois é praticamente irrisório, ou seja, você gastou o triplo do tempo para ter o mesmo resultado. E aí eu pensei, lembrei daquela minha sensação de ter tentado e não ter conseguido. E aí eu pensei na pessoa que estava vendo esse conteúdo, que é uma pessoa muito séria. Ela tem um objetivo que exige que ela tenha uma grande quantidade de conhecimento e seja capaz de aplicar esse conhecimento a situações novas, e ela está disposta a se esforçar para fazer isso acontecer. Uma pessoa que vê esse conteúdo, ela pode aplicar aquelas técnicas de estudo que são super ineficientes. E talvez ela podia ter atingido o objetivo dela e não atingiu, não porque ela não tem aquela capacidade, mas porque ela estava usando técnicas que eram ruins. E aí eu comecei a achar que talvez eu tivesse alguma coisa para acrescentar. Porque o que aconteceu? Como é que foi a minha jornada para ter passado? Bom, quando eu comecei a fazer cursinho, eu reparei que eu tinha muitos interesses na vida. E eu sabia que se eu não conseguisse continuar me dedicando a esses interesses, eu ia dar uma surtada. Então eu falei, bom, preciso de eficiência. E eu já tinha um pouco essa cabeça de ser meio guiada por evidências, assim. E aí eu pensei, bom, vamos ver o que a gente tem de evidência científica sobre a fixação do conhecimento. E aí eu comecei a mergulhar nesse mundo da metacognição, que é estudar sobre estudar. E nossa, virou um dos meus temas favoritos. Meu novo interesse virou, em grande medida, a metacognição. Também me permitiu estudar muitas outras coisas. Estudei muitas coisas. Não digo que sou especialista em nenhuma delas, me considero, inclusive na metacognição, uma entusiasta e não uma especialista. Mas nenhum desses conhecimentos foi mais poderoso, mudou mais a minha vida do que o conhecimento que veio da metacognição. O saber estudar, o saber aprender. Se você sabe aprender, você pode saber o que você quiser. Se você sabe estudar, você tem o poder de desenvolver qualquer competência intelectual que você queira ao longo da sua vida. Isso é muito legal. Isso teve um impacto muito grande na minha vida e me permitiu chegar na faculdade que eu queria chegar e dentro da faculdade fazer muitas coisas que foram muito legais. E talvez eu consiga transmitir um pouquinho disso. Eu posso errar. A gente vai fazer um combinado aqui
que se eu falar alguma coisa que alguém conheça, uma evidência contrária, e me trouxer a referência aqui e criticar a evidência que eu trouxe, bom, essa evidência é fraca, tem pouca gente, foi enviesado por causa disso, disso, disso. Se essa pessoa me trouxer a evidência melhor, eu apago o vídeo, faço um outro vídeo agradecendo essa pessoa e corrigindo o meu erro. Mas eu prometo pra vocês que eu vou tomar muito cuidado com o que eu trouxer pra cá. Porque eu conheço a sensação de tentar e não conseguir. E eu sei que é muito ruim. Eu também conheço a sensação de tentar e conseguir. Então a ferramenta que eu puder trazer pra você, pra que essa competência, a competência de estudar, de aprender, tenha na sua vida o impacto que ela teve na minha, eu vou trazer com a melhor evidência que eu conseguir encontrar. E esse é o combinado que a gente faz. Eu vou ter muito cuidado com tudo que eu falo, e se vocês conhecerem uma evidência contrária, vocês podem trazer aqui, que a gente vai sempre melhorando junto, e convido vocês a assistirem aqui o começo da nossa série de vídeos sobre metacognição, que vai estar no card bem aqui. Vejo vocês lá.